O executivo de futebol do Clube do Remo, Marcos Braz, foi convocado para participar de uma reunião do Conselho Deliberativo do Clube do Remo para dar explicações sobre o andamento do planejamento do futebol azulino nessa temporada. Ele foi lá e falou sobre diversos assuntos. A gente vai trazer os tópicos, daquilo tudo que foi tratado lá nessa reunião. Mas antes eu peço para você aquele apoio de sempre, que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações, que você possa hypar também o vídeo, que é importante, Você arrastar os comentários para o lado e aí você pode hypar o vídeo, que assim o vídeo pode ter um alcance maior para novas pessoas que ainda não são inscritas aqui do canal. E o principal de tudo, compartilhe o vídeo e não perca os nossos conteúdos, porque isso é muito importante para a gente, beleza? Vamos lá então, sem perda de tempo, vamos falar sobre esses tópicos que foram tratados nessa reunião que o Marcos Braz foi convocado a participar lá do Conselho Deliberativo do Clube do Remo. Vamos por tópicos. Ele disse nessa reunião que quem manda de fato no Clube do Remo é o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, ele que inclusive não estava presente nessa reunião. Além disso também, ele falou que a folha salarial do Clube do Remo é a oitava da Série B, mas não deu valor fixo sobre essa folha e também não falou sobre a questão da multa rescisória do Antônio Oliveira. Ele só disse que é um valor abaixo do que era no Sport. Só. Não deu muitos detalhes a respeito sobre. No Sport era 4 milhões, eu acho, No Remo gira em torno de 1,5 milhão, é o que a Rádio Cipó fala, nessa situação. Além disso também, ele falou uma coisa que eu achei muito curiosa, sobre o aproveitamento do time. Ele disse o seguinte, que todos os times da Série B ganham e perdem. Tudo bem, eu concordo que todas as equipes da Série B ganham e perdem, mas da forma como está sendo o Clube do Remo, acho que não tem muito nexo aí, isso daí não, viu? Mas enfim, deixa eu ir para os outros tópicos aqui, depois eu faço os meus comentários. Ele disse que os contratos que são feitos com os atletas todos passam pelo departamento jurídico e que ele não ganha um centavo pelas contratações desses atletas que estão vindo por intermédio dele. Além disso também, ele disse que trouxe mais dinheiro para o Clube do Remo do que deu despesas. De fato, eu acho que até concordo com isso, porque teve a venda do Viseu, do Adailton, do Maxwell, agora a última do Matheus Davó, que são vendas interessantes que trazem ali um recurso interessante para o Clube do Remo. Isso eu concordo realmente com ele. Ele também disse sobre algumas questões envolvendo as mídias alternativas. Aí eu vou falar. Que ele disse que essas mídias alternativas estão tumultuando o ambiente. Que inclusive, quem estava lá na reunião disse que ele bateu pesado com relação a isso. Bem, eu não sou influencer, eu sou jornalista. Minha formação acadêmica é jornalismo, sou pós-graduado e tenho mestrado também na área da comunicação. Não me considero um influencer, eu sou um comunicador e eu estou aqui fazendo só o meu trabalho, que é justamente trazer as informações e as minhas opiniões sobre os determinados assuntos dentro do esporte paraense. É claro que existe uma gama de pessoas, de influencers, de torcedores que possuem canais aqui no YouTube e de uma certa forma fazem um conteúdo meio duvidoso. Eu concordo em partes com o que o Marcos Braz falou. Só que em outra parte é importante destacar o seguinte: será que de fato o Marcos Braz aceita críticas? Eu acho que não. Mas não é um problema desde agora isso. Isso é uma questão que acontece desde o tempo que ele era executivo lá do Flamengo, que ele era vice-presidente de futebol. Mas eu acho que ele não aceita críticas. Ele não aceita críticas de uma maneira boa. Mas assim, tudo bem. Eu respeito a opinião dele. Eu só acho que a gente está aqui para trazer sempre um contraponto. Pelo menos o meu canal é um canal que está aqui para questionar. A gente está para apoiar, como vocês sabem, a gente está aqui para apoiar. Estamos aqui sempre incentivando a torcida para ir para o estádio, a torcida para apoiar o clube, mas isso não me exime de fazer as minhas críticas. E eu faço as minhas críticas, doa quem doer. Eu não estou nem aí se vão gostar, se não vão gostar. E o canal ele é o que é hoje graças a isso, porque eu sempre sou o que sou. E de fato
se ele está se incomodando tanto com algumas mídias alternativas que estão falando, que estão batendo, é porque algumas delas falam a verdade. Falam a verdade. É claro que existe sempre uma linha política, né? A política do Remo é uma política muito difícil assim de entender, mas existem sim algumas pessoas oportunistas que se aproveitam do mau momento do clube para querer aparecer. Isso existe. Agora, claro, existem as pessoas que vão fazer as críticas necessárias dentro de um trabalho que é o que de fato está acontecendo, porque o trabalho do Marcos Braz, na minha opinião, dentro do Clube do Remo é um trabalho questionável. Trouxe dinheiro? Trouxe. Está trazendo uma visibilidade? Quem sabe? Mas está sendo um trabalho questionável. A gente está falando de um aproveitamento de 40%. Então, é um trabalho questionável. E só para finalizar, né, o resumo da reunião, ele esnobou muitas perguntas, né, feitas pelos conselheiros, e ele disse sempre: eu sou multicampeão, eu sou multicampeão, eu sou multicampeão. E além disso também, alguns conselheiros do Clube do Remo, e aí é a parte mais absurda da história, foram lá somente para tietar Marcos Braz, só para bater foto, só para dizer que é fã, só para dizer que torce mais pro Flamengo do que pro Clube do Remo. Só para isso. Babaquice do caramba, né? Vou te contar. Mas enfim, esse foi o resumo da reunião do Marcos Braz. E, na minha opinião, é uma reunião que eu costumo sempre falar, que é aquela reunião água de salsicha, sabe? Água de salsicha. Você vai lá, você pega aquela salsicha hot dog, você vai, coloca na água, dá aquela escaldada. O que você faz com a água? Joga fora, né? Não serve para nada. Foi assim a reunião ontem no Conselho Deliberativo do Clube do Remo. Não serviu para absolutamente nada. Nada. E, infelizmente, a porta que se tinha para fazer os questionamentos necessários não foi aproveitada. Porque como é que tá vindo jogador pro Clube do Remo que tá há mais de um ano sem jogar? Como é que tá vindo um jogador que a gente nunca ouviu falar e que tem qualidade duvidosa? Os jogadores que vieram pro Clube do Remo, será que realmente estão fazendo a diferença necessária para esse momento no Clube do Remo? Será que são questões que a gente realmente não pode questionar? A gente tem que questionar. Pelo menos eu, no papel de jornalista, no papel de imprensa, eu preciso questionar tudo que está sendo feito dentro do Clube do Remo. Porque a forma como ela está sendo executada, ela está sendo uma forma equivocada. E não é preciso ir mais a fundo para entender esse erro de planejamento que está custando caro. E olha que a tabela da Série B, ela está sendo generosa para o Clube do Remo. A tabela da Série B está falando: vem para o G4, Clube do Remo. É só o Clube do Remo que não se ajuda. É só o Clube do Remo que não se ajuda. Ou seja, transparece uma bagunça, transparece uma falta de organização dos tempos em que o Remo não estava nem perto de chegar numa Série B do Campeonato Brasileiro. É isso que parece. Agora, claro, na minha parte, eu tô aqui para torcer contra? Não. Eu tô aqui para jogar praga dentro do trabalho que está sendo feito? Não. Não tô fazendo isso. Eu não pretendo e não quero e não faço isso. Eu tô aqui para torcer, eu tô aqui para incentivar. Eu quero muito, muito mesmo que o Remo suba para a Série A. A oportunidade está aí na cara. Se vai chegar para a Série A e se vai ser saco de pancada, é outra história. Que nem como eu vi um jornalista, não me lembro o nome agora, que disse num programa de TV que o Remo não tinha estrutura para estar numa Série B, quem sabe numa Série A. Gente, isso é pensamento de gente pequena. Pequena. Tem que se pensar grande. Tem que se pensar grande. Tudo bem, o Remo não pode ter a melhor estrutura, o Remo não pode ter o melhor planejamento, mas por que por conta disso ele não pode conquistar um acesso? Né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, porque, de fato, eu não concordo. Não concordo com isso. E não concordo também com uma coisa que o Marcos Braz falou no podcast lá da Remo TV, que ele já está pensando em 2026. Como é que ele já está pensando em 2026 se ele ainda está em 2025? Né? Como é que ele já está pensando no ano que vem se ele está ainda nesse ano de 2025? Será que o plano do acesso não vai para frente? Bom, são alguns questionamentos que eu faço e faço com todo respeito, com toda uma crítica, né, que de verdade, eu espero de verdade que dê certo. Apesar da gente ver que está indo para um lado que a tendência é não dar certo. Mas vamos aguardar.
O Remo tem um jogo aí contra o Amazonas no dia 5 da tarde, horário aqui de Belém, e que o Remo precisa vencer para poder encostar no G4 e não ter o risco de se distanciar do G4. E o Antônio Oliveira vai para o jogo, né, vai ser mantido no cargo pela terceira vez, e eu acho que nem sai mais do cargo, né, essa que é a verdade. Ele vai ficar no cargo e seja o que Deus quiser. E vamos torcer aí para que esse planejamento, que na minha opinião não está correto, possa engrenar. Agora, se não engrenar, falta de aviso não foi, né? Essa que é a verdade. Mas e aí, o que você achou dessa reunião? O que você achou desses tópicos que foram abordados? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a tua opinião. E, por favor, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso é importante pra gente, para que a gente continue crescendo aqui no YouTube. Eu conto com o teu apoio, eu conto com a tua companhia. Valeu, tamo junto e até a próxima!